Olá pessoal, então hoje nós vamos dar início ao último conteúdo da matéria de métodos quantitativos 2, que é o caso de probabilidades. Então o que é a probabilidade? É o estudo da matemática, a parte que estuda experimentos aleatórios. O que seria um experimento aleatório? Na natureza existem dois tipos de experimento, ou aleatório ou determinístico. O determinístico é aquele que, quando você repete nas mesmas condições, ocorre sempre o mesmo resultado. Por exemplo, ferver um copo de água. Se você coloca lá, se tem um copo lá, uma determinada quantidade, e você coloca para ferver, mede lá quanto tempo você vai levar para fazer isso. Se no outro dia você fizer a mesma coisa, colocar a mesma quantidade de água na mesma intensidade do gás, vai ferver no mesmo tempo. Então isso é um evento determinístico, você consegue determinar exatamente quanto tempo você vai levar para ferver um copo de água. Já um experimento aleatório é aquele que, mesmo que você repita da mesma forma, pode ocorrer resultados diferentes. Por exemplo, quando você lança um dado, por mais que você lance da mesma altura, com a mesma força, com a mesma face para cima, você pode ter resultados diferentes. Então isso é um experimento aleatório. Então, quando nós temos um experimento aleatório, já que ele pode ter resultados diferentes, eu não consigo determinar exatamente que resultado eu terei, e sim qual a probabilidade de que um determinado resultado aconteça. E isso que seria o estudo de probabilidades. Para isso, para determinar essa probabilidade, é necessário sempre conhecer o espaço amostral do experimento. O que seria o espaço amostral? Seria o conjunto de todos os resultados possíveis. Por exemplo, aqui, o lançamento de uma moeda e um dado simultaneamente. Então, imagine que você pega uma moeda e um dado na mão e solta os dois. O que pode acontecer? Pode sair cara na moeda e um no dado, ou cara na moeda e dois no dado, ou de repente coroa na moeda e um no dado, ou coroa e dois no dado, e assim sucessivamente. Terá dois resultados, já que a moeda tem duas faces e o dado tem 6. Então, 2 vezes 6, 12. Se eu precisasse só do número de elementos, eu poderia obter direto 12 fazendo isso, o produto do número de elementos de cada um dos eventos. Nesse caso aqui, eu listei tudo. Esse conjunto de todos os resultados listados é chamado de espaço amostral. E eventos seria um subconjunto do espaço amostral. Por exemplo, aqui ele pede para escrever o evento A sendo caras e um número par. Então, qual que seria esse evento? Seria um conjunto somente com as faces caras e números pares, ou seja, só o K2, K4 e K6. Esse é um evento, é um subconjunto desse espaço. Ou, por exemplo, o evento B, um número primo. Aqui ele não deu característica nenhuma da face da moeda, só preciso que o número seja primo. Então, pode ser cari 2, cari 3, cari 5. Ou coroa 2, coroa 3 e coroa 5. O evento C, coroa e um número ímpar. Então, coroa e ímpar poderia ser coroa e 1, coroa e 3 ou coroa e 5. Então, isso são eventos, são subconjuntos do espaço amostral. E nos eventos nós podemos ter as operações. Por exemplo, o ou é a união. Então, lá em matemática, métodos quantitativos 1, que vocês aprenderam a parte de matemática e estudaram conjuntos, vocês viram união, interseção. Então, o que seria a união? A união é a soma dos elementos de dois conjuntos. Então, aqui, como eu tenho o conjunto A, que seria lá número par, eu tenho o conjunto B, que é dos números primos, e o conjunto C, que seria dos números ímpares, e ele pede A ou B. A ou B é A união B. Então, eu vou pegar todos os elementos de A e vou unir com todos os elementos de B, vou formar um conjunto grandão com todo mundo. Só que aí vocês vão observar que o K2 aparece nos dois conjuntos. Não há necessidade de eu repetir, colocar K2 duas vezes. Em conjuntos, nós sabemos que elementos repetidos não é necessário repetir elementos, não, ele não conta. E o E é
a interseção, seria aqueles resultados que aparecem simultaneamente em dois conjuntos. Por exemplo, aqui eu tenho o B e o C. O que apareceu repetido nesses dois conjuntos? Só o R3 e o R5, coroa 3, coroa 5. Então, esse seria a interseção. E quando é somente B, seria aqueles que tem somente no B. Quais que são os resultados que não apareceu nem no A nem no C? O K2 apareceu no A e o R3 e o R5 apareceu no C. Então, esses elementos aqui, o K3, K5 e R2, observem que eles são exclusivos do B, não apareceram em nenhum outro. Então, esse seria o que é somente de B. E elementos, aqui outra pergunta, que são mutuamente exclusivos? Então, o que seria mutuamente exclusivo? São aqueles que não têm nada em comum, que não tem nenhum elemento parecido. Veja que o A e o B têm o K2 em comum. O B e o C têm o R3 em comum. Agora, o A e o C não têm nenhum elemento em comum, então nós dizemos que eles são mutuamente exclusivos, porque eles não têm nenhum elemento repetido. Ou seja, a interseção é vazia. Daí, o que seria a probabilidade propriamente que nós precisávamos entender? Então, probabilidade é uma razão, uma divisão entre o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral, ou seja, o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, neste exemplo aqui que nós estávamos fazendo, se eu pedisse qual a probabilidade de sair cara em um número par, então, resultados que são caras e pares eu tenho 3, e o espaço amostral tem 12 resultados, então seria 3 de um total de 12. Eu posso dividir 3 por 12 ou deixar a fração mesmo, 3 de um total de 12. Geralmente, probabilidade nós apresentamos o resultado em percentual. Então, eu divido e multiplico por 100 para dar percentual. Olha aqui um exemplo simplesinho. Ele fala no lançamento de um dado e ele quer saber a probabilidade de um número par aparecer. Quantos números pares tem? Tem o 2, o 4 e o 6. São 3 e um total de 6 resultados. Então, é 3 de 6. 3 dividido por 6 é 0,5. Posso multiplicar por 100, que vai ficar 50%. Então, a probabilidade de sair um par no lançamento de um dado é de 50%. Então, a definição de probabilidade é essa: dividir o número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Daí, aqui tem algumas propriedades importantes. Por exemplo, dois eventos, eles são complementares se a probabilidade de um deles somada der 1, ou seja, 100%. Por exemplo, no lançamento de um dado, o evento sair número par e sair número ímpar. Esses eventos são complementares, porque a probabilidade de sair par mais a probabilidade de sair ímpar vai dar 100%, porque eles se completam, por isso são chamados complementares. Pares e ímpares vai fechar o total do espaço amostral. Outra propriedade importante é que fala que a probabilidade de um evento é sempre um número entre 0 e 1. Então, não existe um evento que tenha a probabilidade de 200, por exemplo, nem probabilidade negativa. O máximo que pode acontecer é ser um evento impossível, que daí a probabilidade é nula, ou o evento certo, que daí a probabilidade é 100%. Por exemplo, no lançamento de um dado, qual a probabilidade de ser um número 7? Não tem número 7, então é nula, vai ser 0 e um total de 6, então é 0. Agora, qual a probabilidade de sair um número menor que 7? Todos os números são menores que 7, então é 6 e um total de 6, então seria 1. Então, sempre a probabilidade vai dar um número positivo e sempre menor que 1. Daí, probabilidade condicional. É quando nós temos uma sequência de eventos e um evento depende do outro. Por exemplo, se você está retirando bolinhas de uma urna, vai fazer 2 retiradas. Para a segunda retirada, depende da primeira, porque vai alterar o espaço amostral. Então, nesse caso, você tem que multiplicar as probabilidades independentes e
se o segundo evento depende do primeiro, alterar esse espaço amostral. Aqui fica fácil de entender esse exemplo, olha. São 30 bolinhas, 10 vermelhas, 20 azuis. E você vai retirar duas, uma de cada vez, sem reposição. Sem reposição significa que você retirou uma bolinha, quando você vai retirar a segunda, já não tem mais as 30, só vai ter 29. Então, isso altera o espaço amostral. Então, a probabilidade condicional indica que eu vou sempre multiplicar as probabilidades individuais, mas nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Probabilidade no primeiro, que era a probabilidade de azul, é de 10, era a probabilidade de que saísse a primeira vermelha e a segunda azul. Então, a probabilidade vermelha são 10 vermelhas e um total de 30 bolas. Daí, a probabilidade da segunda ser azul. Azul tem 20, mas como não vai ter reposição, não tem mais 30 bolas, só tem 29, por isso 20 por 29. Então, a probabilidade condicional é quando há uma sequência de eventos e um evento depende, o primeiro depende do segundo. Quando os eventos são independentes, é que é aqueles que você só precisa multiplicar, não vai alterar o espaço amostral. Como, por exemplo, se houvesse a reposição das bolinhas. Então, nesse mesmo exemplo lá da urna com as 30 bolas, 10 vermelhas, 20 azuis, só que se eu tirar duas e repor, eu retiro uma, vejo a cor, devolvo na urna e daí retiro a outra. Então, qual a probabilidade da primeira ser vermelha e a segunda azul? Então, a primeira ser vermelha, quantas vermelhas tem? 10 e um total de 30. E a segunda ser azul? Vai ser 20 e um total de 30 também, porque não alterou o espaço amostral. Então, isso seria um evento independente, que você não precisa se preocupar em ir diminuindo. E isso seria a união. Então, observe que no enunciado, para você saber se você vai multiplicar, sempre vai aparecer o E. Lembre-se lá que o E é interseção. A interseção é o produto das probabilidades. O produto das probabilidades individuais se os eventos forem independentes e o produto das probabilidades individuais alterando o espaço amostral se o evento for condicionado. Agora, quando é a união é o ou. Aí eu vou somar as probabilidades individuais e vou retirar a interseção, ou seja, aquele evento que repetiu. Por exemplo, em um baralho, aqui em um dado. Se dois dados, um azul e um branco, forem lançados, qual a probabilidade de sair 5 no azul ou 3 no dado branco? Então, imagine, são dois dados diferentes, um resultado não vai alterar o outro. Se sair 5 no azul, eu não preciso para sair o branco, o 3 no outro dado, ter lá daí só 5 eventos, porque já saiu uma face. Não, vai sair a face, mas vai continuar, ainda mais que são dados separados. E mesmo que fosse o mesmo dado lançado duas vezes, não altera o espaço amostral, ele continua tendo todas as faces. Então, nesse caso aqui, são eventos independentes, eu não vou precisar alterar o espaço amostral, vai continuar sendo 6. Mas observe que ele quer aqui ou. Então, no ou, eu tenho que somar as probabilidades individuais e diminuir a interseção. Então, probabilidade individual. Qual que é a probabilidade de sair 5 em um dado azul? Tem uma face 5 de um total de 6 faces. Então, 1 em 6. Probabilidade do outro, de sair 3 em um dado branco. Tem uma face 3 de um total de 6 faces. Menos a interseção. O que é interseção? É o produto das probabilidades individuais, ou seja, 1/6 vezes 1/6, que é 36avos. Então, daí fazendo essa continha, como é 6, 6 e 36, dá para tirar o mínimo múltiplo comum, divide embaixo, multiplica em cima. Vai dar 11/36avos. Outro exemplo aqui de um baralho. Se retirarmos aleatoriamente uma carta de um baralho de 52 cartas, qual a probabilidade de ser 8 ou rei? Então, observe que 8 ou rei, aqui é o ou, é união. Eu sei que eu vou somar as probabilidades individuais e vou diminuir a interseção. Mas nesse caso não há interseção. É aquilo que nós comentamos de evento mutuamente exclusivos.
Não tem nenhuma carta que seja 8 e rei ao mesmo tempo. Então, eu só preciso somar as probabilidades individuais. Probabilidade de ser um 8 mais a probabilidade de ser um rei. Quantos 8 tem no baralho? Tem 4, um de cada naipe. Quantos rei tem? Também 4, um de cada naipe. E interseção não tem, porque os eventos são mutuamente exclusivos. Não tem nenhuma carta que seja 8 e rei. Então, basta somente somar 4 de um total de 52, mais 4 de um total de 52. Então, note que aqui não teve, porque a interseção é vazia, porque os eventos são mutuamente exclusivos. Então, com isso, nós terminamos essa parte de probabilidade, que é bem básico aqui o que eu passei. Esses exemplos já estão resolvidos aqui, então vocês podem tentar refazer essas continhas aqui e ver se vocês conseguem chegar nesses resultados. E daí, na sequência, eu vou passar mais exercícios de probabilidades para vocês fixarem melhor esse conteúdo. Então, é isso. Em caso de dúvidas, deixem um comentário lá. Obrigada, tchau, tchau.